Olá a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Meu nome é João Luiz, eu sou um voluntário do CAI João de Camargo e nós vamos fazer a reflexão do tema Bem Sofrer e Mal Sofrer, a dor como ação educativa. E esse tema ele pode ser encontrado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, nos itens de 13 a 19. E também no capítulo 5, nos itens 3 a 18. O sofrimento, ele faz parte das nossas vidas. Ele está presente no nosso dia a dia. Nós já sofremos, estamos sofrendo ou nós iremos sofrer. E os espíritos, eles nos dizem que o sofrimento, ele nos iguala a todos. E isso é uma grande verdade. E nós sofremos porque nós ainda vivemos num planeta de provas e de expiações. Um planeta que ele está em evolução. Um planeta onde predomina o mal. E aqui se assemelha muito a um hospital, a uma escola, a um presídio, tudo isso junto. Porque nós encontramos aqui processos educativos, nós encontramos dores físicas, nós encontramos dores morais. E para algumas almas, aqui realmente é um presídio. E isso porque os nossos espíritos, eles são ainda muito imperfeitos, muito atrasados. E nós precisamos estar aqui para provarmos a nossa força moral, a nossa fé religiosa, as nossas convicções. Mas é aqui também que nós encontramos pessoas iguais a nós, diferentes nas qualidades, mas iguais nos defeitos e também nas dificuldades. E o Chico Xavier, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: não espere viver sem problemas, de vez que problemas são ingredientes de evolução, necessário ao caminho de todos. O que o Chico está querendo dizer com essa frase? Que nós encarnados, para nossa evolução, nós vamos passar por dificuldades. Nós vamos passar por crises. E algumas dessas crises, nós não vamos ter controle. Em algum momento, nossa vida está bem, está equilibrada, está tudo correndo como planejado. Mas no momento seguinte, nós podemos, por exemplo, ter a notícia de uma doença de um ente querido. No momento seguinte, nós podemos ter o término de um relacionamento, nós podemos ter um desemprego ou um acidente inesperado. Então, tudo isso são coisas que nós não temos controle. Mas nós temos controle, sim, de que maneira nós vamos passar por cada situação inesperada que apareça. Isso sim, isso depende de nós. E vamos fazer uma pequena reflexão para nós mesmos. Existe o bem sofrer? Existe alguém que sabe sofrer? Nós sabemos sofrer? Nós já tivemos algum sofrimento indevido? Algumas pessoas comentam que os espíritas gostam de sofrer. Isso não é verdade. A doutrina espírita nos ensina exatamente ao contrário. Ela nos ensina a evitarmos o sofrimento. E ela nos ensina também a compreendermos que todo sofrimento ele traz uma lição. E que essa lição nós podemos aplicar na nossa vida. Muitas pessoas se equivocam com as aparências. Elas acham que pessoas poderosas, pessoas ricas, pessoas famosas, elas não passam pelo mesmo sofrimento que nós passamos. Isso não é verdade. Todos nós passamos por sofrimento indistintamente. Algumas pessoas, quando sofrem,
Elas acham que o sofrimento delas é o maior do mundo, que ninguém sofre mais do que elas. Isso também não é verdade. E pior, existem aquelas que ignoram ou menosprezam o sofrimento de um semelhante. Isso é uma falta de caridade muito grande para com o semelhante, para com a dor do semelhante. Então, a dor, ela é necessária. A dor é um meio que nós temos para evoluir. Ele é um meio e não é o fim. Ou seja, o que devemos entender? Que nós estamos encarnados não é para sofrer. Nós estamos encarnados, sim, para vencermos as nossas dificuldades e aprendermos com ela. Isso sim. E sofrer não significa que nós devemos ficar chorando o tempo inteiro, ficarmos deprimidos, ficarmos falando para todo mundo sobre o nosso sofrimento. Isso é o mal sofrer. O sofrimento, em si, ele não traz uma elevação, ele não traz uma iluminação. Ele tem sim essa capacidade, mas depende de nós. E nós temos duas escolhas. Nós temos o bem sofrer e temos o mal sofrer. O bem sofrer é aquele que, quando nós estamos passando pelo sofrimento, nós vamos procurar entender, tirar um proveito disso. O mal sofrer é quando nós nos revoltamos, nos tornamos rebeldes. E quando o sofrimento vem, nós devemos aceitá-lo, porque invariavelmente a maioria dos nossos sofrimentos foram causados por nós mesmos, pela ação e reação. Em algum momento nós não cumprimos as leis divinas, seja nessa encarnação ou em encarnação anteriores. E isso por quê? Por conta dos nossos vícios, por conta do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa arrogância. E como é que nós podemos minimizar essas dores? Minimizar o sofrimento? É muito simples. Basta que nós procuremos a paz nos conhecimentos do nosso Mestre Jesus. A paz que ele nos ensina quando nós nos tornamos humildes. A paz que ele mostra quando nós perdoamos. A paz quando nós fazemos as coisas por amor, sem interesse. Então, Deus permite o sofrimento, porque o sofrimento é uma ferramenta para a nossa evolução. E é uma ferramenta também para a nossa reforma íntima, para nós mudarmos aquilo que ainda não está bom dentro de nós, para nós evoluirmos. E o sofrimento, ele é um processo. E esse processo, nós temos 3 momentos distintos. O primeiro momento é quando nós sofremos e nós ficamos acorrentados ao sofrimento. Nós não conseguimos desligar desse sofrimento. O segundo momento é quando nós sofremos, mas nós nos arrependemos, porque nós temos noção, nós temos ciência do porquê desse sofrimento. E existe também um terceiro momento. Esse momento é quando nós temos a consciência e quando nós procuramos resgatar ou procuramos expiar o mal que foi feito para que houvesse aquele sofrimento. E expiar é nós limparmos o nosso espírito. E qual a maneira de nós limparmos o nosso espírito? Uma delas é fazendo a caridade. É mudando a nossa vibração.
é ajudando o nosso semelhante. E eu vou fazer uma analogia. É a mesma coisa que nós pegarmos um balde com uma água muito suja e turva e colocarmos embaixo de uma torneira que está apenas pingando, uma gotinha de cada vez. Depois de muito tempo, o que acontece? Essa água se renova, ela fica cristalina, ela fica limpa. A mesma coisa acontece conosco. Quando nós nos propomos ao caminho do bem, ao caminho da fraternidade, ao caminho da caridade, nós vamos tirando tudo aquilo que não é bom e substituindo por coisas boas. E eu gostaria de ler uma história que tem muito a ver com a reflexão que nós estamos fazendo hoje. E essa história, ela chama Não Pergunte Por Quê, mas Para Quê. Um dia, um fazendeiro da aldeia foi pedir ajuda a um sábio e disse: Homem sábio, ajude-me. Uma coisa horrível me aconteceu. Meu boi morreu e eu não tenho outro animal para me ajudar a arar o campo. Essa não foi a pior coisa que poderia ter me acontecido? O homem sábio respondeu: Talvez sim, talvez não. O fazendeiro correu de volta para a aldeia e contou aos seus vizinhos que o homem sábio ficava louco. Estava claro que aquilo era a pior coisa que poderia ter lhe acontecido, porque ele não percebia isso. No dia seguinte, entretanto, um cavalo jovem e forte foi visto nas proximidades da fazenda do homem. Como ele não tinha nenhum boi para ajudá-lo, teve a ideia de aproveitar o cavalo no lugar do boi. Que felicidade para o fazendeiro! Arar o campo nunca tinha sido tão fácil. Ele voltou então ao homem sábio para se desculpar. Você estava certo. Perder o meu boi não foi a pior coisa que poderia ter me acontecido. Foi uma bênção disfarçada. Eu nunca poderia ter capturado o meu novo cavalo se não fosse aquele fato. Você há de concordar que essa foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. O homem sábio tornou a dizer: Talvez sim, talvez não. De novo não, pensou o fazendeiro. Agora não há dúvidas, é que o homem sábio está enlouquecendo. Mais uma vez, porém, o fazendeiro não sabia o que o aguardava. Alguns dias mais tarde, voltou o homem sábio com a seguinte notícia: Meu filho estava andando a cavalo, caiu e quebrou a perna. Agora não pode mais me ajudar na colheita. O senhor há de concordar comigo que esta foi a pior coisa que poderia me acontecer, não acha? E o sábio respondeu: Talvez sim, talvez não. O fazendeiro ficou decepcionado com o sábio e pensou: Coitado, ele já está velho e não sabe mais aconselhar. Claro que essa foi a pior coisa que poderia ter me acontecido. Passado alguns dias, chegaram tropas no vilarejo para levar todos os homens jovens e saudáveis para uma guerra que tinha acabado de estourar. O filho do fazendeiro foi o único jovem que não teve que ir. E então o fazendeiro entendeu que aquela também não havia sido a pior coisa que lhe tinha acontecido. Você só aceita o sofrimento quando substitui a pergunta por quê pela pergunta para quê. Só assim você entenderá o propósito dos acontecimentos. Que nós possamos refletir sobre o tema de hoje e principalmente sobre essa história. E que possamos ter muitos para quê durante essa próxima semana. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre.